Vamos lá então, gente. Agora a gente vai falar de estruturas de repetição. Então, quando a gente está falando de estrutura de repetição, a gente está falando justamente daqueles elementos de algoritmos que faz, né, com que permitam que a gente escolha certos trechos de código para que seja executado de forma repetida. Mas que jeito, assim, né, de forma repetida? Ele tem parâmetros, início e fim, e vão fazendo repetições até que chegue a um determinado limite, até um determinado valor, um determinado número, tá? Uma determinada condição. Só que a gente deve fazer isso de forma correta, até porque para não ficar em looping infinito, né? Então, se ele não consegue encontrar o parâmetro final da estrutura, o que acontece? Ele fica em looping infinito e o algoritmo não para de rodar. Você não consegue sair dele porque ele fica infinitamente rodando, tudo bem? Então, quando a gente está falando das estruturas de repetição, a gente está falando de uma variável. Lembra que eu comentei do AUX, né? Nos exercícios passados, num exercício passado aí no link para trás dessa aula de hoje, eu falei que a gente teria que usar, acabaria utilizando, né, em estruturas de repetição. Então, nessas estruturas, a gente sempre terá, no mínimo, uma variável para controlar essas repetições. Poderá ser o AUX, poderá ser o I, poderá, por exemplo, sei lá, ser J, poderia ser, por exemplo, um próprio valor informado pelo usuário, tudo bem? Então a gente, justamente através da repetição, a gente faz, né, dessa variável limite, a gente consegue fazer qual que é o controle do ciclo, a quantidade de vezes que aquele algoritmo, né, aquele trecho de algoritmo vai ficar preso naquele determinado looping, tá? Sem ser um loop infinito. E a gente também, como eu acabei de dizer, a gente pode inserir mais de uma variável de controle para esses nossos testes de repetição, tudo bem? Então, quando a gente está falando dessas condições, existem algumas formas que elas podem ser feitas. A gente pode, por exemplo, testar uma condição no início do ciclo. Então, olha só, vamos olhar, eu peguei do livro de vocês, tá? Os exemplos aqui dos nossos slides das nossas aulas. Aqui, olha só, eu tenho o início e eu vou verificar a condição. Se essa condição, né, se eu bato lá o olho, né, o algoritmo verifica a minha linha de condição e é uma condição verdadeira, ela vem e faz o quê? Desculpa que eu não tô mostrando, né? Se ela vem aqui e verifica que é uma condição verdadeira, ela executa os comandos a serem repetidos e volta. É verdadeira ainda? Então, ela vai ficar nesse looping até que a condição seja verdadeira. A partir do momento que ela for falsa, ele vem aqui, faz a verificação e ela for falsa, o que acontece? Ele sai, né, desse looping e faz os comandos finais, os comandos que devem ser feitos caso a condição seja falsa. Então, olha só, enquanto condição verdadeira, faça. Não é faça, tá, gente? É faca, não tem esse cedilha. Tem esse erro aqui no livro de vocês, tá? Comandos a serem repetidos enquanto verdadeiro, fim enquanto. Quer dizer que eu vou sair desse laço e daí eu faço demais comandos. Para isso, eu coloquei um exemplo para vocês, para a gente fazer um algoritmo que execute o incremento de um número até que ele atinja o valor limite, tá? Vamos olhar como que a gente usa esse enquanto, então? Peraí, gente, deixa eu achar. Eu achei que eu não tava gravando a aula. Falei, putz. Vamos lá, então. Então, eu vou apagar esse aqui, tá? Vamos fazer outro agora. Apagar esse. Então, beleza. Então, deixa eu ler de novo lá. Faça o algoritmo que execute o incremento de um número até que ele atinja um valor limite. Então, tudo bem. Então, olha só. Primeira coisa, eu sei que eu vou ter um número inicial, porque eu quero, né, começar de ter um parâmetro de início, uma base de partida. Então, eu vou ter o número inicial e lá no problema fala o quê? Que até que ele atinja o valor limite. Então, eu preciso ter o quê? Um número final.
E eu preciso ter o meu incremento. Então, eu vou colocar o I ali, tá? É muito utilizado, geralmente a gente acaba utilizando o I, AUX, sem problema algum. E vou definir todo mundo como inteiro, tá? Então, aqui eu peço o seguinte, ó, vou pedir aqui para o usuário fazer o seguinte: escreva, digite o número inicial. Da onde que esse usuário quer que comece a fazer esse incremento? Então, leia num inicial, tá? Vou ler esse número. Aí eu vou pedir de novo para ele, digite o número final. Até quando ele quer que incrementa, tá? Então, vou digitar, vou ler aqui o num final. Perfeito. Feito isso, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar. Vou ter que ver quantas vezes eu vou ficar nesse looping, tá? Então, eu vou utilizar o meu i como a minha variável de controle. Então, eu vou fazer o quê? O meu i receber quem? Receber meu número inicial, né? Para ele poder ter a partida e eu incrementando ele para ver até aonde ele vai no número final. Então, eu vou fazer que ele receba, que ele armazene o número inicial informado pelo usuário. Então, ele vai ser minha variável de controle. Ele que eu não posso ficar incrementando os números que o usuário digitou, porque eles são meus parâmetros. Então, eu pego a minha variável de controle e ela sim eu posso ir manipulando, assim como eu fiz com o AUX naquele exercício anterior. Por isso que eu fiz questão de utilizar a AUX no exercício anterior. Beleza, feito isso, agora eu vou entrar no meu loop. O que é incremento? E somando mais um. Então, eu vou fazer o seguinte: enquanto o meu i, que é a minha variável de incremento, for menor ou igual ao meu número final, eu vou fazer, ó, faca, não é faça, tá? Eu vou escrever o meu i, escreva, tá? Eu vou imprimir o meu valor de i, tá? E vou fazer, olha só, então aqui nesse caso eu tô demonstrando qual é o valor que é. Eu não vou incrementar? Qual que é meu i? Ah, eu comecei de 1, então meu primeiro i é 1, depois é 2, depois é 3, depois é 4, porque eu vou incrementando. Se eu tenho que incrementar, né, porque se eu vou fazer isso até que o i seja menor ou igual que o meu número final, então eu tenho que incrementar ele. Então eu tenho que fazer que o meu i receba o quê? I mais 1, tô incrementando 1 a mais. Feito isso, eu faço o quê? Finalizo o meu enquanto. Fim, enquanto, tá? E daí eu vou só sinalizar uma mensagem aqui que a gente chegou no final da repetição. Ó. Fim da repetição. Tudo bem? Perfeito. Vamos rodar isso aqui para ver se deu certo. F9. Ó, digite o número inicial. Então, eu quero que comece de 1. E eu quero que ele incremente até 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fim da repetição. Vou até colocar um escrevo ali, ó, para sair e para outra linha. Então, olha só. Quando o enquanto, vou pegar meu velho bloco de notas para ficar mais fácil para vocês. Quando o meu enquanto, vamos, sai daí. Quando o meu enquanto, o meu usuário, eu, né, digitei lá que eu queria que fosse de 1 até 10. Então, o meu i, olha só. Então, o meu num inicial recebeu 1 e o meu num final recebeu 10, tá? E o meu i recebeu o quê? O meu número inicial, 1. Daí, o enquanto falava o seguinte: enquanto o meu i for menor ou igual ao meu número final, era para eu executar o programa. Então, no primeiro momento, aqui, o i tá valendo quanto? O i tá valendo 1. E o meu número final tá valendo quanto? 10. Ele é menor ou igual a primeira vez que ele entra aqui? Ele é. Então, vai fazer o quê? Vai escrever i. Se vai escrever i, então vai escrever quanto? 1. Porque é isso que tá armazenado no meu i. Quando ele vem e escreve esse i, ele vem aqui e faz o quê? Faz com que o i receba i
I mais 1. O que ele tá fazendo, então? Que o I passa, né, receba aqui, no caso, 1 mais 1. Então, o meu I aqui passa a valer quanto? Passa a ser igual a 2. Ele bate aqui no fim enquanto e volta. Volta aqui pro enquanto, tá? O saco. Daí ele vem de novo. Agora, nesse caso aqui, ó, vou colocar aqui. Não vou fazer até 10, tá, gente? Só pra demonstrar pra vocês. Aqui agora, o que que tá acontecendo? O meu I vale 2. Ele é menor ou igual ao meu num final que é 10? É. Então, eu vou imprimir esse 2 e vou fazer que o meu I... Agora, já que ele recebe esse incremento, eu faço que o meu I possa valer 3. E ele vai fazer isso até 10. Então, vamos lá, olha só. Então, vamos lá, vou rodar de novo, tá? Ó, F9. Eu quero que comece de 7 e vá até 34. Ai, não, até 28, muito grande, 34. Olha lá. 7, 8, olha só, ele começou do número inicial e foi até o 34, até o 28, como eu pedi. E o escrevam não funcionou aqui, né? Maravilha, sensacional. Tudo bem, gente? Ok aqui então? E daí ele veio aqui, bom, já que não quer, né? Faz assim. Então, ele veio aqui e fez a impressão pra mim e tudo funcionou. 8 até 16, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, fim da repetição. Tudo bem? Então, olha só, usando o enquanto, eu limitei a quantidade de vezes que ia ficar dentro do meu loop. Eu não fiz nada infinito aqui no caso, tá? Que ficasse rodando infinitamente, tá bem, pessoal? Então, vamos voltar aqui. Tá aqui. Beleza? Então, fizemos esse exemplo.